realmente como um chamado a se aprofundar, a conhecer, né? E vocês vão ver hoje o porquê de começarmos esse estudo pelo Evangelho de São Lucas. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, certo? Dizer que vai ser um prazer a comunidade. Esse curso ele tem a intenção da gente continuar futuramente, até com outros temas, e assim a gente poder se engrandecer cada vez mais e mergulhar, propriamente dito, naquilo que o Senhor nos deixou quase como um dos seus maiores dons, que é a palavra, certo? Então agradecer a presença de Padre Berg, que vai ser o nosso ministrante aqui hoje, hoje não, na realidade, né? Durante todo esse curso. E agradecer também a presença de vocês, tá certo? Eu só queria pedir que nesse momento a gente pudesse fazer uma oração para a gente iniciar. Quer tocar, Fernandinho, alguma coisa? Vem, Teolina, fazer a oração, representando aqui a intercessão da comunidade. Então a gente vai fazer uma oração e aí passar a palavra para o nosso abençoado aqui. Boa noite a todos. Vamos invocar a Santíssima Trindade, né? A Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E pedir para que nesta noite o Senhor venha nos abençoar, nos conduzir, iluminar Padre Berg, nosso orientador aqui na nossa paróquia, nosso pároco, que Deus realize através do seu coração maravilhas neste curso que vamos iniciar. Pedindo ao Senhor que abençoe a cada um de nós, nos conduzindo, abrindo os nossos corações para escutar a sua palavra e direcionar a sua vontade na nossa vida. Cada um de nós aqui presente. Que Deus nos abençoe. Rezemos uma Ave Maria, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza e nos ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei sobre nós. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Também pedimos a proteção do nosso anjo, para que ele que nos conduz no caminho da salvação, nos ajude e nos ilumine também. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Eu não vou usar máscara porque nós estamos distantes. Acredito que todos aqui já foram vacinados, né? E também é uma forma de vocês apreciar a barba do padre. Ontem eu fui celebrar numa comunidade lá em Santa Rita e abertura da festa de um tríduo de São Sebastião, né? E aí eu falava que eles nunca me viram assim de barba. E como estava distante o altar, aí a gente também se permitiu tirar para que, achando um pouco estranho, né? Mas eu vou deixar crescer um pouquinho mais para ver se assemelha aos grandes santos e a gente se ajuda a identificar mais com esse grau de santidade. Lógico, não passa pela barba, mas, né?
pelo bom gosto. Então, tem um refrão que é de um canto tirado da Sagrada Escritura, que diz assim, quem souber canta comigo. Mas como invocarão aqueles que não creram? E como pode crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o Evangelho anunciar. É a missão do discípulo, não é? É a missão, o que vai caracterizar a missão do discípulo, né? No discipulado, porque a gente nunca pode deixar de estar aos pés do Mestre Jesus para aprender dele aquilo que como revelação é ele mesmo. Ele é a palavra, né? Ele é o verbo. Quando a gente fala do verbo, fala da palavra, a palavra que se encarna. A palavra que se encarna na história e na vida do povo, de um povo específico a quem essa manifestação vai acontecendo. E depois nós sabemos que da tradição oral ela passa para a escrita. Nós vamos hoje e provavelmente no próximo encontro fazer uma fundamentação, uma introdução geral, buscar algumas coisas que estão relacionadas à Sagrada Escritura, para que a gente possa, assim, com mais conhecimento, entendimento, mergulhar na proposta de Lucas, não é? Que é o evangelho deste ano, que a nossa igreja aponta como caminho de comunhão e participação. Mais do que a igreja, não é vontade de Deus, que a comunhão e a participação se dê pela escuta da palavra de Deus. Então, mais uma vez, e é importante, independente do ponto de vista de que a palavra ela é proclamada nos momentos litúrgicos celebrativos, mas ela é como palavra para ser escutada. Então é escutar a palavra de Deus. Qualquer que seja o curso, é justamente não para estudar, não para aprofundar, não para buscar compreender a partir da lógica, não é? Contextualizando no momento histórico, político, econômico e social em que o texto foi escrito, mas é para ouvir Deus. Para que serve a palavra de Deus? É para ouvir Deus, não é? Lógico que a gente precisa estudar, aprofundar, conhecer a palavra, mas no estudo, só pelo fato de abrir a palavra, não é? Abrir a Sagrada Escritura, já é com uma única e maior motivação e intenção de escutar Deus, não é? É escutar a palavra de Deus. O verbo vai ser sempre do Antigo Testamento, não é? A primeira palavra, aquilo que Deus vai se dirigir ao povo dizendo: escuta, escuta Israel, não é? Escutar não é porque alguém vai proclamar a palavra, não é? Porque alguém está lendo para mim, como o eunuco chegou para Filipe e disse: como é que eu posso compreender? Eu não sei ler. Aí Filipe vai ler o texto e explica o texto para ele, não é? Mas é no processo da escuta, que não é ouvir, não é? Tem uma diferença entre escutar e ouvir. No processo da escuta, que só escuta bem com o coração, não é? Que se há uma compreensão do que é a palavra, do que Deus está dizendo para mim, para a comunidade reunida, não é? Para a igreja como esse corpo místico, não é? Mas principalmente nesse processo de eu me colocar diante do texto e perguntar, ou intuir, ou deixar que o Espírito Santo, que é o protagonista da escuta, né?
O Espírito Santo é o protagonista da propagação da palavra. O Espírito Santo é que nos dá o entendimento, nos dá a compreensão. Não adianta só aquilo que, como lógica, do ponto de vista do raciocínio, não é? Contextualizando o texto, não é? Do ponto de vista político, econômico, social e religioso, né? A razão, mas é muito mais do que isso. É o Espírito aí, ele fala em nós. E daí a gente escuta a palavra. É Deus que fala a mim, não é? Como hoje, coincidentemente, chegou uma paroquiana e com a mesma problemática que muitas vezes nós temos diante dos textos. Não compreendo, não é? Mas isso aqui é um absurdo, não é? Era assim mesmo? Era. Não é? Ou seja, a gente tem que buscar uma compreensão do texto dentro de um contexto. Não sei se vocês sabem, mas o distanciamento de um texto escrito para o outro data de 1600 anos. Não é? A Bíblia, como ela está compilada, né? A biblioteca, né? Bíblia, biblioteca, conjunto de livros, né? Como ele está assim arrumadinho, como nós temos, do Gênesis ao Apocalipse, não caiu do céu prontinho, não é? Vocês sabem disso. Não foi assim como passe de mágica, não é? Como se encontrou uma lâmpada mágica e daí a gente abre para satisfazer os nossos desejos. Não. A Bíblia demorou muito tempo para ser escrita. E aí a gente precisa compreender, aí, para situar não só Marcos, Lucas, Mateus, João, os evangelistas, como qualquer texto do Antigo ou do Novo Testamento, compreender o processo que se dá na história para chegar ao livro que nós temos. As traduções, foi escrita alguns textos encontrados em aramaico, a maioria dos textos escritos em hebraico, os textos escritos em gregos, textos que depois foram traduzidos. Tradução quer dizer traição, ou seja, você trai o original, por quê? Porque não tem nenhuma língua nativa, a partir dos substantivos e adjetivos, ou qualquer que seja a maneira de conceituar, possa traduzir do original de uma forma literal. Por exemplo, o hebraico não tem vogal. Não sei se vocês sabem, que a maioria dos textos escritos em hebraico não tem vogal. Ele é formado de consoantes. Para nós que falamos o português, o nosso idioma, aqui no Brasil, seria impossível você ler uma palavra em hebraico, porque não tem vogal. Não tem vogal. Então já começa a dificuldade de você traduzir um texto e colocar no contexto da realidade em que, sendo proclamado, haja uma compreensão, se não através da tradução. Por exemplo, em inglês a gente tem o verbo to be, que é ser e estar, mas para nós ser e estar é outra coisa. Ser denota uma situação e estar outra, uma situação e outra. Então não tem como você traduzir e alguém que só escute ou não saiba falar o português e compreender o português, entender o que é ser e estar, senão eu chegar para a pessoa e dizer to be, ou conjugar o verbo to be para a pessoa, o ser. Então toda tradução, ela trai o original, ela trai. É como se eu contasse um texto para nossa irmã, ela compreendesse de uma forma diferente, porque é a compreensão dela, ela escrevesse a partir da compreensão dela e passasse para o meu irmão aqui, e ele já lesse a partir da compreensão dela, que não foi a minha compreensão, daquilo que eu escutei de Deus, vivi a partir da experiência de Deus e passei para o texto, ou simplesmente contei para ela, ela contou para ele contou para ela. Do conto se aumenta um ponto, ou o conto é formado dos pontos que nós vamos aumentando, e a história ela vai tomando uma proporção que muitas vezes não chega a ser a verdade. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque difícil não é a palavra, difícil é a pregação do padre, do pastor, às vezes de algum de nós, que vai fazer uma pregação sobre o texto, e aí dificulta mais do que pegar o texto, pegar a Bíblia, pegar um caderno, pegar um lápis, uma borracha, uma caneta, um marca-página e estudar.
não é? E o estudo se dá pela leitura, releitura, lê de novo, não é? Contextualiza o texto. Quem são os personagens do texto? Porque mesmo o texto, não tendo o personagem, implicitamente tem alguém que fala nesse texto. Qual é a situação dessa pessoa? Aonde ela está? Qual é o momento do dia? Não é? Lembra, meio-dia, Jesus se encontrou com aquela mulher no poço. Qual era a situação? O que Jesus estava sentindo? O que aquela mulher estava sentindo, não é, naquele momento? Então não é só simplesmente abrir o texto e ler o texto. O que é que Deus está dizendo para mim? O que é que como luz ilumina a minha realidade? Por exemplo, se eles se encontraram ao meio-dia, o que é que significa o meio-dia para mim hoje? Para mim pode ser diferente para ela, para você. Pode ser uma hora boa, como não pode. Não é? Pode ser a hora que realmente o demônio do meio-dia está, não é, agindo, mas para outra pessoa não. Não é? Então como se dá, não é, a realidade daquilo que como o texto, eu me encontro com esse texto, não é? Porque é um encontro com o texto, né? Se dá através justamente de que nesse texto é Deus que está ali, é uma pessoa concreta que fala a mim. Ah, mas tem vários personagens. Sim, mas a palavra final é justamente daquilo que Deus manifestando, naquele contexto em que o texto foi escrito, porque ainda tem um pré-texto do que Deus está me dizendo, não é? Deus fala nas entrelinhas do texto, Deus fala por trás do texto. Por isso a leitura, uma segunda leitura, uma terceira leitura, para compreender o que Deus está dizendo no texto em si. Tá, o texto Deus está dizendo que era meio-dia, não é? Que ali estava Jesus, e a gente vai colhendo os vários elementos que compõem o texto. E olha que a gente não está falando dos elementos literários. Depois a gente vai ver depois o que é isso, não é? Mas é uma compreensão daquilo que, né, o texto vai justamente, né, criando o que nós chamamos de uma unidade. Porque o texto em si, ele tem uma unidade. É como uma redação, não é? Que tem um tema, ou para nós possa ser que esse texto, ele tenha um tema, ele tenha uma mensagem, mas ele tem uma unidade literária, do início ao fim do texto. A unidade literária, ela vai estar interligada com os outros textos, né? Dentro desse contexto, por exemplo, dentro desse livro, capítulo 5, qual é o pré-texto? O que é que fala antes a mim no capítulo 5, para que eu compreendendo, não é? ou eu possa ter uma compreensão maior do que aquilo que o capítulo 5 está dizendo para mim, ou só esse versículo. Tá, mas eu não posso pegar o versículo e isolar do contexto. Eu tenho que, eu abri a Bíblia, padre, naquele versículo que às vezes a pessoa utiliza até a mão, né? O dedo de Deus. O dedo de Deus. O judaísmo, eu não sei se vocês sabem, para abrir os livros sagrados, a Torá, que são os rolos, que estão envolvidos em uns tecidos especiais, eles usam luvas, não é todo mundo que pode pegar na Torá, ela é colocada sobre uma mesa, desenrola, e para fazer a leitura, não faz a leitura só com o olhar, seguindo, por exemplo, eu posso ler esse texto aqui só com o olhar, não é? E entrar em relação com vocês com o que eu estou lendo, não é? Mas eles têm uma mãozinha de prata, ela é fininha, na ponta ela está assim, tem um dedinho apontado, e na ponta desse ferrinho tem uma fita. Então ele segura aqui na ponta do ferrinho, essa fita é enrolada no braço e dá-se um nó, e a ponta do dedo vai indicando que é preciso ser lido, não é? A gente fala, né, numa leitura mais nossa, mais a partir da nossa espiritualidade, da nossa visão, que seria esse dedo de Deus. É Deus mesmo apontando aonde Ele está falando e o que Ele quis que fosse escrito. E ali está como uma palavra sagrada. Vocês veem que é tão sagrado que não pode nem tocar. Eu tive um professor de Bíblia, de profetismo, que ele era japonês, imagina vocês. Nasceu no Japão, se formou nos Estados Unidos e veio lecionar no Brasil. Ele ainda falava ainda com sotaque muito forte, mas era um profundo conhecedor do profetismo, dos livros proféticos. E ele dizia que quando ele era
criança, que ele foi ser coroinha numa igreja, que ele foi pegar o missal, o padre chegou e bateu na mão dele, porque não podia pegar nos livros sagrados, muito menos no lecionário, né? Lógico que isso é um exagero, a gente faz uma releitura no tempo de hoje, mas para que a gente não caia também na banalização do sagrado a partir da própria Bíblia, que a gente deixa onde quer, está onde não deveria estar, não é? Junto de outras coisas onde não deveria estar, não é? Um local sagrado, uma coisa, onde que a gente possa olhar e ver realmente que ali é um local digno, não é? A maneira de utilizar a própria Bíblia, não é? Diante da sacralidade daquilo que ela significa para nós, não é? Então, não só toda e qualquer formação bíblica, a gente deveria resgatar a importância da palavra, né, que está ali escrita, não é? Ou está só aberta no Salmo que a gente aprecia, ou em determinado texto, como se fosse algo assim mágico, como se a Bíblia fosse um amuleto, não é? Às vezes as páginas estão muito mais amareladas, porque estão mais ali, longe de mim, não é? Sofrendo as intempéries do tempo, a sujeira, mas ela é para ser manuseada, ela é para ser utilizada. A espiritualidade bíblica, ou a relação com a palavra de Deus, ela é tão forte, que você olhar para a palavra de Deus, assim, a sua Bíblia, você sentir a força que sai dela. Tamanha importância da palavra. Tocar a palavra, só o ato de você pegar a palavra é o respeito. Vocês não veem o respeito que o diácono tem com o evangeliário? Não é? Não é qualquer pessoa que poderia pegar a Bíblia, o evangeliário. Ah, padre, mas isso é besteira. Não é besteira. A gente tem que resgatar a importância da palavra. Você tem um objeto que quer ser uma coisa sua, às vezes uma roupa, você tem mais cuidado, é uma joia. E a palavra? Aonde é que ela está? Não é? Quando a gente chega no mês da Bíblia, diz, olha, é tempo de tirar a poeira da Bíblia, procurar a Bíblia, onde é que a Bíblia está? Chegou setembro, como se só setembro fosse o mês dedicado à Bíblia. Não é? Como se só hoje fosse o dia privilegiado para a gente iniciar um curso de formação bíblica. Mas, de novo, para que um curso de Bíblia eu sei? Será que a gente sabe? É como liturgia. Eita, lá vem um padre Ber com curso de liturgia. A gente já sabe, padre. Sabe não. A gente fica feito criança, lembra? A infantilidade na fé por não ter conhecimento. Não é? O conhecimento que se dá, né, de forma como Jesus, ele cresceu em idade, graça e sabedoria. Não é? Porque ele ia para a sinagoga, ele abria o texto como era um privilégio para o homem, o primogênito, ou o próprio Jesus, e ler e proclamar o texto. É a solenidade. A solenidade da leitura na sinagoga da Torá é uma coisa fantástica. Quem nunca foi numa sinagoga, um dia possa ir, não é? É uma coisa de uma reverência, de um respeito. Então a solenidade, o diácono entra, porque ele é o ministro da palavra também, não é? É ele quem proclama, mas ele entra. Por que coloca sobre o altar? O altar é o cordeiro. O altar, não é? Que o altar é a centralidade do espaço litúrgico celebrativo. Ali é a manifestação da palavra, ali é Jesus, não é? Ali eu beijo o altar em nome da Assembleia, porque se fosse possível, todos deveriam beijar o altar. Aí é em cima deste altar que ele coloca o quê? A própria palavra, o próprio Cristo, é o Evangelho vivo, não é? E se inclina, não é? Faz a vênia a palavra, só ela que pode ser colocada em cima do altar. Depois dela, só o corporal para colocar o pão e o vinho, porque a estreita ligação da palavra que se faz carne, não é? E depois sai em solenidade. A palavra é incensada, minha gente. Olha a importância da palavra, não é? Aí eu vou pegar aquele livro, não é? O lecionário, não é? E aí eu vou pegar de qualquer jeito, vou levar de qualquer jeito para a sacristia, vou jogar lá dentro, porque não tem um armário digno, não é? Onde guardar, onde precisa ser guardado. Até é como você passa um livro. O livro é uma coisa muito importante. Para quem sabe o que é a leitura, hoje não, é tudo digital, não é? A mídia digital, eu não me acostumei ainda. Mas você pegar um livro, é você folhear o livro, né? Você sentir, até como folhear o livro a gente aprende, não é?
Você pega aqui na ponta da página e você passa assim, ó, com calma. Porque o livro é uma coisa preciosa. O livro, o que o livro, né, como conteúdo traz para o meu crescimento? A leitura é extremamente importante. É um saber que ninguém tira. Imagine você a palavra de Deus como a centralidade daquilo que como fonte eu vou buscar. Não é a palavra da vida. É o ensinamento, não é, que manifesta vida e me dá vida. E qual é o cuidado que eu tenho? Né? Aí sim, como eu vou abrir? Não é? Como eu vou passar essa página? Não é? Como é que eu vou mergulhar naquilo que abrindo para mim? Não é? É uma casa. Não é? A Bíblia é uma casa. Não é? A Bíblia é essa consciência que a gente tem que ter. Como eu entro na sua casa? A sua casa é sagrada. Não é qualquer pessoa que você abre a porta da sua casa. Não é? Mas a casa está aqui, ela tem uma porta, essa porta precisa ser aberta, não é? E ela não é aberta por fora. Aí que está o grande segredo dessa casa chamada Bíblia. Os compartimentos são os livros, não é? A gente precisa entrar nessa casa. É aquilo que Jesus diz e a palavra fala para nós, do entrar, do fazer morada, do permanecer. Assim é a Bíblia. Eu permaneço nele, não é ele, não é o verbo, não é a palavra, não é o Deus. Come, filho de Israel, profecia de Ezequiel, né? Come a palavra, se alimente da palavra. É você entrar e essa palavra entra, ela permanece em você e você permanece nela. Mas é preciso chaves. O que a gente chama de chaves? É o processo de compreensão para entrar nela. Eu só posso entrar se eu tiver uma chave que me dê a compreensão para que eu possa abrir e entrar. Porque senão ela não abre. Porque justamente quando eu tenho a compreensão, é como se automaticamente ela se abrisse. Ela se abre de dentro para fora, para acolher. Esse é o segredo da palavra de Deus. E a gente entrar nessa intimidade da palavra. Sermos capazes, aí como Paulo vai dizer, está à altura do Evangelho, não é? Porque o Evangelho é a síntese de tudo. Você compreendendo o Evangelho, você vai compreender toda a Sagrada Escritura. Você vai compreender do Gênesis ao Apocalipse, né? Que também sabemos que, não tendo caído do céu prontinha, não veio o primeiro Gênesis, depois o Levítico, o Número, não. Isso aí é justamente um processo, né, de compilação de textos que a igreja depois, a partir das traduções, São Jerônimo, nós vamos ter, né, organizada do jeito que está. Né? Então, Romanos 15 vai dizer assim para nós, olha, tudo que se escreveu no passado, tudo que foi escrito no passado, por isso que o Jesus fala em fazer memória, e o fazer memória se dá justamente, não só por aquilo que vai se passando pela tradição oral, mas porque está escrito e foi escrito justamente para o nosso ensinamento. Então a palavra nos vem como um ensino. Romanos vai dizer, capítulo 15, de 4 a 6, ele vem para o nosso ensinamento, ou seja, foi escrito para que haja perseverança e para que a gente tenha consolação. Ou seja, o que é que as Escrituras propõem para nós? Duas coisas: perseverança e consolação. Esse é o sentido da palavra oral, passa a ser escrita, e através disso é proclamada, é ensinada, é ministrada pelo magistério da igreja, ou por qualquer um de nós que, mergulhando nos textos, vai buscando a compreensão daquilo que possa nos manter perseverante. Perseverante em quê? No caminho que irá nos conduzir à salvação, que é o próprio Jesus, que é a própria palavra, não é? Essa perseverança. E a consolação é justamente aquilo que todo o Antigo Testamento vai dizer. A palavra vem para consolar o povo de Israel. É uma palavra de consolação que vai justamente desembocar noutra palavra que nós vimos muito recentemente, que se chama esperança. Então, para que serve a Sagrada Escritura? Não é? É um ensinamento que foi deixado para nós e que está em forma de escritura sagrada para nos dar perseverança e consolação. Quando? Hoje, agora. Porque o tempo se cumpriu hoje.
abrir o ouvido do coração para escutar a palavra, não é? E manifestar os mistérios daquilo que palavra encarnada em mim, não é? Possa fazer, não é? Ou seja, os frutos possam ser colhidos. E não esqueçam que toda essa realidade de compreensão da palavra, que foi escrita no passado, não é? Justamente para o nosso ensinamento, ou seja, buscar o conhecimento pela perseverança e consolação, só poderá acontecer com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista desse conhecimento, do que foi escrito, do que foi transmitido oralmente, do que foi pelo processo de tradução, buscando a fidelidade do texto original escrito e permanece para nós hoje, nas várias traduções que nós temos, não é? Nós temos várias traduções. Nós temos a Bíblia da Ave Maria, nós temos a Bíblia pastoral, nós temos a Bíblia do peregrino, nós temos a Tebe, nós temos a Bíblia de Jerusalém, não é? Além de quem conhece um pouco do grego, do hebraico, pega o grego, pega o hebraico, né, para compreender, não é, na origem daquilo que Deus se manifesta do texto foi escrito, traz muito mais coisas para nós. Vocês não têm noção, quando a gente pega um texto no hebraico, né, para transliterar e traduzir o texto, o que ele revela para nós. Se diz assim, meu Deus, mas eu não sei nada da Sagrada Escritura. A minha primeira aula de Bíblia foi com um professor, era mexicano ele. Chegou na sala de aula, seminaristas, religiosas, ele olhou para a gente e disse assim, pegue a Bíblia de vocês e rasgue, toque fogo, jogue no lixo. Todo mundo... O que ele quis dizer isso? Vocês não sabem nada. Eu não sei nada. Ele ainda foi bem humilde, assim, de uma grandeza, de humildade tamanha, né, um biblista reconhecido, dizer isso, porque a gente não conhece. Imagina ele que era um doutor em Bíblia, em exegese bíblica, conhecia o grego profundamente, o hebraico, não é? E nós que estávamos chegando, vamos ser padres. Meu Deus, esse homem está dizendo isso para nós. Aí você olha, eu não conheço não. Eu não conheço a Bíblia, eu não sei nada da palavra de Deus, não é? Daquilo que Deus disse para o povo de Israel e está dizendo para nós hoje, não é? Então é esse conhecimento, não é? Essa familiaridade, é isso que nós católicos, e a gente lógico não culpa a igreja, porque a Bíblia foi colocada em nossas mãos, não é? Para que a gente possa, mas e principalmente hoje diante dos meios de comunicação, não é? Da facilidade dos cursos. Lógico que filtrando quem ministra os cursos. Lembra que eu disse a vocês que o difícil não é o que está escrito aqui, porque você pode ler o texto e você pode compreender o que Deus está dizendo para você. Mas o padre ou o pastor, ou aquele que está ministrando o curso, falou uma coisa que para mim é extremamente absurda e não condiz verdadeiramente com aquilo que Deus revelou para mim ou que está no texto. Porque se manipula a palavra de Deus, vocês sabem disso, não é? Se utiliza a palavra de Deus em proveito próprio, em proveito da religião, não é? Se utiliza a palavra de Deus como um pecado mortal que é justamente violar o mandamento de honrar o seu santo nome. Por isso que a gente tem que ter cuidado, não é? Ao falar sobre as coisas de Deus, ao abrir um texto e proclamar uma palavra que a gente não comeu, né? Come, filho do homem, né? No processo mesmo de você mastigar a palavra, não é? É assim, arrancar os textos e comer, mastiga, né? Para que justamente aquilo, quando chegar no seu estômago, não faça mal a você, faça bem a você, não é? Então é a consciência justamente dessa unidade literária, não é? Desse contexto, desse pretexto, do texto em si, da unidade que tem com os outros livros, que você, quando você passa a conhecer, você associa aos outros livros e fica mais fácil, mais compreensiva até a palavra, fica muito mais rica, né, aquilo que nós vamos compreendendo. Por exemplo, eu dizia domingo nas minhas homilias, quando nós falávamos das bodas de Caná, não é? Estreitamente um texto do Novo Testamento associado ao profeta Oséias, não é? Eu até indiquei, não sei se nas missas que vocês estavam, eu dizia, aprofundem, não é, o sentido das bodas de Caná,
O que aconteceu, o que era que Deus estava querendo dizer nesse texto das bodas de Caná, com Oséias, e quando terminar de ler Oséias, passem para o Cântico dos Cânticos. Não é? Ou seja, é esse jogo de palavras, que não se fecha em um livro, não é? Mas é um jogo de palavras que está do Apocalipse ao Gênesis. Como eu dizia, não é? Fazendo alusão ao número 6 das talhas. Não é? Foi João que escreveu esse texto. Não é? Nosso fundador me perguntava, como uma paroquiana veio me perguntar após a missa: padre, eu não entendi muito bem a ligação feita com o Apocalipse, quando o senhor falou 6, 6 e 6, que é o número da personificação plena do mal, não é? A besta que se levanta com todo o poder de destruição e de morte, não é? Mas para vocês verem a ligação, e eu dizia, a riqueza do texto, né, que foi proclamado, das bodas de Caná, é tão grande que nós passaríamos tempos, ou qualquer texto da Sagrada Escritura, se a gente mergulhar, é o que a gente chama na espiritualidade bíblica da dança do Espírito. É como se a gente se sentisse envolvido. Eu estava tão envolvido nos textos desse final de semana, que eu até fiquei com problema nas minhas cordas vocais, né? Nosso irmão, né, Luiz, ele estava me explicando mais ou menos o que aconteceu, essas dores que eu estou sentindo. Porque além das missas, tivemos 2 casamentos que eu aproveitei e usei um pouco do texto das bodas, não é, e os batizados. Mas para vocês verem a relação. Então, quando você sente, e aí é você que faz a experiência do Espírito, quando você sente o Espírito em você, falando em você, parece que não tem tempo. É como se a palavra fosse se tornando viva. Você vai vivendo o texto, você vai... E vai vindo outros textos da Sagrada Escritura, e quando você diz, meu Deus, já passou o tempo, né? Porque eu aprendi também em teologia que uma boa homilia é 10 minutos. Eu digo, meu Deus, mas como é que eu vou falar 10 minutos de um texto que está falando a mim de uma grandeza e de uma profundidade, eu preciso partilhar com meus irmãos, não é? Mas é mais ou menos assim. Quando a gente começa a se familiarizar, a estudar, né, é pegar gosto. A palavra é essa, é o gosto pelo estudo da Sagrada Escritura, né? A gente até arrisca estudar um pouco do hebraico, aqui na UFPB, tem grego, tem hebraico, né? E vocês não imaginam como é fácil o hebraico, como é fácil o grego, não é difícil, para falar sim, mas para você pegar o texto original e você começar a transliterar, traduzir, passar para o seu idioma e você redigir o texto. É muito lindo. É como se você pegasse um quebra-cabeça, você pegasse um caça-palavra, uma coisa que você gosta de fazer. Né? Então é esse amor, é essa paixão pela palavra. Nós não conseguiremos, em hipótese nenhuma, mergulhar no Evangelho de Lucas, se a gente não tivesse a consciência desse corpo literal, dessa biblioteca, do que é a palavra, do que é o Gênesis, do que é o Apocalipse. Lógico, nós não vamos aprofundar, mas eu estou falando do sentido daquilo que é para você a palavra. O que significa a palavra para mim? Não é? Qual é o lugar que essa palavra ocupa na minha vida? Não é? Porque a gente, aí é um erro gravíssimo, esperar só pela missa. Não é? Como eu disse a vocês, não é? Muitas vezes as pregações elas não estão em cima do texto, fogem totalmente. Não é? Às vezes por necessidade do pároco, por uma situação, mas como a gente às vezes perde ou ganha muito em pouco tempo, porque nós temos um tempo, não é, para o ritual da missa, ou num batizado, ou num casamento, não é? Mas olha a riqueza, Augusta estava num casamento, mas não é, Augusta, a espiritualidade, a unidade do início ao fim do casamento, porque girou em torno da palavra. Foi bonito e ninguém preparou nada. Eu não conversei com o pai da noiva, eu não conversei com os noivos na profundidade daquilo que os textos iriam falar, mas houve uma unidade. Deus falou do início ao fim naquela celebração. Não é? São momentos assim que a gente vive, porque a centralidade é a palavra. Não é se preocupar com o rito, em preparar a missa do começo ao fim, mas é o que, como um todo, a palavra de Deus vai me dizer. O batizado, o casamento, as exéquias. Não é? A palavra de Deus, se ela ocupasse o lugar devido no momento de um funeral, vocês não têm noção a beleza.
desse momento, a riqueza daquilo que Deus falando vai animar o coração e dizer: a vida existe. Basta uma palavra profunda, um texto sagrado. Imagina se você, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falando em você. E outra coisa, você sabe que a maior oração é aquela que brota do Espírito em nós, mas é pelo conhecimento da palavra. Essa é a verdadeira oração. A gente conhece as orações dos manuais, as orações que a gente sabe de cor. Mas eu desafio você aqui, qualquer um: padre, mas eu não sei. Sabe, pegue a palavra, estude a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra. Deixe o Espírito Santo falar, que se alguém disser assim, ou você se sentir impulsionado a pegar o microfone ou levantar a mão e dizer assim: eu vou ministrar a oração de cura, de libertação, eu vou falar, porque é Deus que vai falar em mim, porque eu conheço a palavra que está dizendo a mim que eu fale o que eu preciso falar. A palavra em mim. Mas eu não conheço a palavra, claro, como é que a gente vai fazer as nossas orações? Como é que as pessoas vão compreender? Como é que as pessoas vão em missão se não ouviram a palavra? Como é que eu vou pregar se não teve quem pregasse para mim, quem falasse da palavra para mim? Essa é uma obrigação nossa, de todo católico. Mas a gente fica esperando pelo padre. Meu Deus, mais um curso? Vou nada, não tenho mais o que fazer. Vou assistir o Big Brother, que começou ontem, Aí é assim, não estou aqui recriminando quem gosta, viu? Mas assim, está entendendo? A palavra diária, a palavra que se transforma em oração na hora da refeição, a palavra que se transforma em oração, você se transforma em oração. A oração é a vida, e a vida é a oração e é a palavra, Onde você está? Meditar os textos. Vocês sabem que uma das maiores orações dos padres do deserto, que são os referenciais da vida monástica, que a vida monástica assim, é um alicerce muito profundo de oração, é um texto da Sagrada Escritura: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Você medita, fala. São 1000. Eu graças a Deus assim, e a misericórdia do Pai, eu estou conseguindo exercitar mais. Mas é uma coisa que é automática. Depois você está assim parado e automaticamente vem aquilo. Você fecha os seus olhos e você inspira: Jesus, filho de Davi, inspira e expira, tenha misericórdia de mim. Você entrar em profundo, isso é em qualquer texto da Sagrada Escritura. Qualquer texto, ou a própria palavra de Jesus, Os monges também, eles trazem muito isso. Orar, o nome de Jesus. Então é o conhecimento, porque não é só o nome. O que é que esse nome traz para mim? Ele traz do Gênesis ao Apocalipse. O nome Jesus, ele é a síntese da palavra de Deus que foi transmitida oralmente e que está escrita no texto. Porque tudo é palavra de Deus, tudo é o verbo que se encarna, Se encarnou na vida de centenas de pessoas que ajudaram a escrever o texto, Porque é pela tradição oral, pela manifestação de Deus na história. Lógico, uma pessoa pode ter pegado, e começar a escrever, mas é o resultado de muitas pessoas, da vida de crianças, da vida de jovens, da vida de adultos, da vida de pessoas com mais idade, que resulta o que nós conhecemos hoje como palavra de Deus. Então é o Deus que justamente depois esse conhecimento que nos vem pela escrita, Paulo vai deixar também muito claro em sua catequese, dizendo que é o Deus da paciência e da consolação, que o Deus da paciência e da consolação vos conceda concórdia mútua, seguindo Cristo Jesus, de modo que num só coração e numa só voz glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fecha o raciocínio dizendo: se você se aproxima da Sagrada Escritura, sabendo que é um ensinamento que foi escrito para perseverança e consolação, ele se torna justamente aquilo, que Deus concedendo, pelo conhecimento da palavra, seja justamente um só coração, uma só voz, para que Deus seja glorificado em Cristo Jesus, pelo mesmo conhecimento da palavra que nós temos.
Então só haverá glorificação de Deus em Cristo Jesus se houver o conhecimento da palavra, né? E aí é difícil escolas bíblicas. Isso desde que eu comecei minha caminhada na igreja, muito jovem, não é? Que se tenta, não é? Aqui mesmo, na última paróquia que eu fiquei 10 anos, nós começamos formações bíblicas. Eu quero ver quem vai perseverar aqui, viu? Nós começávamos formações bíblicas com 200 pessoas, terminava em 5, 10. Não é porque eu ministrasse, né, de uma forma que as pessoas não compreendessem ou não fosse bom, porque também tem isso, né? Você tem que se sentir motivado por aquele que ministra essa formação a permanecer e a continuar. Não, mas é porque a gente fica sempre com um grande questionamento, né? Por que não termos as escolas bíblicas? Os protestantes têm, e domingo você vê a quantidade de pessoas que ficam, não é? Que vão, que participam. Eu sei porque eu tenho pastores em casa, e eu sei como é que são as escolas bíblicas dos meus sobrinhos, pastores, não é? Como as pessoas vão, como perseveram, Bíblia na mão, e estudam, mesmo de forma fundamentalista, não é? Mas estão ali, não é? E para a gente é muito difícil. Se é difícil vir participar da missa, não é? Vir participar da missa, convidar, não é? E às vezes quando a gente com propriedade aprofunda mais os textos, as pessoas já ficam olhando no relógio, é cansativo, é bom que termine logo para ir-se embora. Imagine outros cursos da doutrina da igreja, né, ou, né, que vai abordar a santidade, o pecado, os dons do Espírito Santo, porque nós temos muita coisa, né, que justamente vem, né, ou é proveniente ou nasce justamente da realidade, não é, daquele que se encontra com a palavra, não é? Então o conhecimento vai se dar justamente isso, não é? A partir disso. Então o objetivo dessa formação não é conhecer a palavra. Botem isso na cabeça de vocês. Qualquer estudo bíblico, ele não tem como objetivo o conhecimento da palavra, mas é escutar Deus que nos fala através da palavra. Escutar Deus. Então o objetivo nosso é justamente, né, o Deus que nos fala. Quando? Hoje, né? Foi escrita no passado para que a gente compreenda o que Deus está dizendo para nós na situação de hoje. E a partir daquilo que, como conhecimento, nós possamos entrar num processo de libertação, né? Porque lembra como Jesus vence a realidade do mal? Porque Jesus conhecia a palavra. É o poder do conhecimento da palavra que desarma o inimigo. Quando eu digo não, porque ele vem com uma proposta, porque ele conhece a palavra, né, para me tentar. Eu que tenho o conhecimento inspirado pelo Espírito, o Espírito me deu conhecimento, fala em mim, eu digo não. Deus fala, não é? Para que a gente possa compreender o conhecimento. Então nós temos a realidade e nós temos a comunidade. Comum unidade em torno da palavra de Deus. É o que nós chamamos de leitura comunitária da palavra, para que o processo de compreensão da palavra se dê de uma forma muito mais significativa, ampla e profunda. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Palavra, porque tudo começa com a palavra. Lembra da missa? O que é primeiro servido aqui? Não é o pão da palavra? Não é a Eucaristia que é servida primeiro. A gente não consagra e serve, não é? E entrega e partilha o corpo e o sangue e depois vai ler a palavra, não. O que é que abre os nossos olhos? É a palavra. O que é que a gente precisa ver? Cristo. E como se vê Cristo? Pelo conhecimento da palavra, o conhecimento que abre os nossos olhos, os olhos da fé para ver Jesus. Quem é Jesus? O Emanuel. Aonde Ele está? Conosco. Eu preciso ver Jesus na palavra encarnada, não é? Eu vi a palavra que se encarnou. Eu vi os pastores, não é? E os reis. Vê a palavra, não é? Então a importância da palavra de Deus, a importância da compreensão dessa palavra de Deus. E a palavra também ela nos questiona, o que é que Deus quer de nós hoje? É uma pergunta que
que a gente tem que responder quando se depara com o texto bíblico, pela escuta ou pelo estudo, não é? Ele está dizendo alguma coisa, mas o que ele quer de mim? O que ele quer de nós? O que ele quer da minha família? O que a palavra quer da igreja? Porque todos os documentos da igreja, conciliares, não é? Todos os documentos, tudo que foi escrito na igreja, não é? Não só os concílios, as conferências, não é? Os pronunciamentos oficiais do Papa, não é? As nossas homilias, todas têm que ser baseadas na palavra de Deus. Qualquer documento da igreja, você olha, a nota de rodapé, as citações, tudo é baseado na palavra de Deus, tudo. Então, o fundamento da vida da igreja, como instituição, não é? A igreja como carisma, a igreja, diz o Concílio Vaticano II, como povo de Deus, não é? Ela é alicerçada na palavra, é escutar a palavra. Não se faz nada, não se promulga nada, não se determina nada, não é? Se não for a partir da palavra de Deus. Olha a importância da palavra de Deus e qual é o lugar que ela ocupa na vida da gente, não é? A vida pessoal, em casa, não é? Na vida da comunidade. A gente faz as nossas reuniões, a gente tem tempo para tudo, mas cadê a palavra de Deus nas nossas reuniões? Como é que ela começa? Mal se reza invocando o Espírito Santo, Nossa Senhora. É a palavra que tem que nos guiar, né? A gente ganharia mais se a gente diminuísse a pauta das nossas reuniões e começasse as nossas reuniões com a palavra de Deus. Qualquer que seja a reunião, qualquer que seja a formação, noivo, batizados, não é? Às vezes é tanta coisa que a gente fala, mas cadê a palavra? Lógico, dentro daquele assunto, dentro daquele tema. E eu vou falar porque, como eu conheço a palavra, eu vou trazer a palavra para este momento, não é? Mas a gente não tem tempo, não é? As nossas reuniões de liturgia, que deveriam ser obrigatórias para preparar toda a ação litúrgica da igreja, deveria ser começar pela palavra. Qual palavra? Nós vamos preparar a missa do próximo domingo, então a gente vai proclamar as leituras, vamos rezar as leituras, vamos partilhar a leitura para depois começar a pensar em preparar a celebração. A começar do padre. Porque jamais eu posso pensar numa missa dominical sem eu particularmente começo na segunda. Segunda-feira é o meu dia, que a gente diz às vezes de folga para descansar, mas eu particularmente já pego os textos do próximo final de semana. De eu começar a rezar, confrontar com os textos proclamados na semana, porque tem uma ligação. Olha a importância da palavra, para a gente poder fazer as leituras. Imagine se tivesse mais tempo para a gente se dedicar à pregação da palavra. Por isso que os momentos de louvores, os momentos de estudo, de aprofundamento da palavra, né, que a gente tivesse tempo para ocupar um horário maior, para a gente aprofundar o texto. Olha a riqueza do que a gente iria ter, né, se a gente tivesse esses momentos nossos. Não se limitar à Eucaristia, né? Lógico que é o ápice da nossa vida é a missa, mas por exemplo em 10 minutos, que seria o tempo proposto para uma boa homilia, fazer essa homilia pontual, né, dentro do contexto, mas a gente precisaria desses tempos para aprofundar, né? Uma manhã, uma tarde, retiros. Nós não fazemos retiros, os nossos grupos não fazem retiro, né? A gente não tira um dia, uma manhã para se retirar para um lugar silencioso, para pegar um texto, e a gente está precisando silenciar para escutar Deus, né? A gente não faz nada se não for, quer dizer, não faz, ou pelo menos deveria estar fazendo, se não for movido pela palavra de Deus. Então é esse conhecimento proposto, não é porque Deus quer se manifestar. Essa é a grande novidade, não é? Porque Deus quer, é uma iniciativa de Deus. Deus quer se revelar, Deus quer falar para a gente, mas a gente não quer ouvir, ou melhor, a gente não quer escutar, porque a gente não tem mais tempo para escutar Deus falar através da palavra, não é? Então essa é a dimensão da importância dessa palavra de Deus. Minha gente, isso é muito importante. Deus toma a iniciativa de falar para você, falar para nós, e a gente não quer escutar Deus.
A gente quer escutar o mundo, essa teologia paulina, né, que fala muito desse espírito do mundo, que fala a nós, fala sim. Né? Mas Deus está falando, Deus nunca se calou. Né? Principalmente quando a voz de Deus vai se ouvir depois de muito tempo, quando João Batista clama no deserto, e aí a voz dele se ouve ouvir em Cristo. Mas cadê a gente para escutar? Né? Saborear, né? Sentir o gosto desse pão, cada palavrinha, você sentir o gosto, sem pressa, né? Se prepara o ambiente, não é? Se tem um incenso em casa, uma vela, uma música, né? Prepara esse ambiente interior para ler o texto, não é? Tem uma pessoa que é profundamente católica, chegou para mim, não estou condenando, longe de mim, 35 livros, 36 durante o ano, que bom, é a palavra de Deus. Começou a gaguejar, né? É bom 35 livros, eu não consigo porque eu não tenho tempo, gosto muito de ler. Mas, por exemplo, a palavra, lógico, eu sou padre, a palavra de Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, ou tudo que se refere à palavra. Porque, olha, paralelo ao seu estudo pessoal ou comunitário, 2 ou mais, para aprofundar o texto, tem a literatura que apoia você. Vários autores muito bons que escrevem, não é, sobre os textos bíblicos, lógico, tem que procurar autores de referência, e você aprofunda. Né? Tem muita coisa, por exemplo, nós vamos aprofundar o Evangelho de Lucas, mas o que eu vou trazer não é só conhecimento meu, é óbvio, não é? É tudo aquilo que nessa minha caminhada eu tenho guardado na minha biblioteca sobre Lucas, né? De uma forma sistemática, metodológica, para a gente poder aprofundar, não é? E a gente mergulhar no caminho. Né? Lucas é o evangelho do caminho. Caminho é sínodo, caminho é sinodalidade, que nós estamos vivendo agora na igreja, não é? A palavra assim tão difícil, não, sinodalidade é caminho, caminho é Cristo, eu sou o caminho. Olha aí, não é? Francisco mergulha na espiritualidade do Vaticano II, que é a Sagrada Escritura, não é? na sua gênese, na sua força, no seu espírito, não é? Aí a gente vai caminhando, né, fazendo essa sinodalidade que sempre fizemos, né? Então a gente vai, né, tentar também, junto a esse Evangelho de Lucas, descobrir a importância dessa proposta de Francisco a partir da Sagrada Escritura, não é? Que é a proposta da nossa igreja, Evangelho de Lucas e a sinodalidade. E a missão, que é o programa deste ano, da nossa arquidiocese, o terceiro pilar, não é? Da nossa ação evangelizadora, que é a missão. Então tem tudo a ver com Lucas. Como tem tudo a ver com Marcos, com Mateus, com João, não é? Mas Lucas, vocês vão ver as particularidades desse grande médico, não é? Como nós já saboreamos um pouco naquele nosso primeiro encontro, não é? Então o que esse Deus está dizendo para nós? Não é? Porque se a palavra é o próprio Jesus, conhecendo a palavra, nós vamos conhecer Deus na pessoa de Cristo, porque Cristo é a realização plena dessa palavra, nele se cumpriu a palavra, em Cristo, né? Então veja só, conhecendo a palavra pelo Evangelho de Lucas, a gente vai conhecer Jesus, e conhecendo Jesus a gente vai conhecer Deus, o jeito de ser de Deus, na pessoa de Cristo, no Evangelho de Lucas, né? Essa proposta de viver aquilo que Paulo também continua na carta aos Romanos, não é? Que vai dando justamente o sentido que a história do povo de Israel, né, que Paulo na sua catequese vai dizer, ela recebe um sentido universal e perene. Então quem é que dá sentido universal à nossa vida cristã e perene? É o conhecimento da palavra manifestado em Cristo Jesus, que é a revelação do próprio Deus. Já viu que a gente tem muita coisa para aprender, né? Não vai ser pouca coisa, não. Então, 1 Coríntios ele vai dizer, 1 Coríntios 10, versículo 11, vai dizer que a Bíblia, ela foi escrita para quem? Para quem que a Bíblia foi escrita? Para nós. Então, se ela foi escrita para nós, e se é uma iniciativa de Deus em se manifestar através da palavra, que no início foi a transmissão oral e passa a ser escrita, quem são as pessoas que deveriam buscar a palavra e o conhecimento? Nós.
ela não foi escrita para outras pessoas. A gente tem que tomar consciência, não é? E se há um escrito para nós, obrigatoriamente, necessariamente, como católico, como cristão, eu preciso conhecer aquilo que Deus escreveu para mim. É uma carta. Aqui ninguém escreve mais carta como antigamente, não, né? Era tão bom escrever carta. Eu escrevia muita carta. Né? A gente recebeu uma carta, né? Aquele envelopezinho verde e amarelo dos Correios, os selos. Pois é, a palavra de Deus, ela tem um selo, ela está fechada, né? A gente tem que abrir esse selo, a gente tem que abrir essa carta, a gente tem que abrir a porta dessa casa, entrar nesses cômodos. Não é fácil, não. Teresa de Ávila dizia que não é fácil entrar, né, no castelo interior. Não é fácil, não. A gente precisa buscar a compreensão de onde entrar, né? Às vezes não é logo nessa sala aqui, né? Às vezes a gente vai para outra sala, não é nesse livro, não é? Eu não estou compreendendo, não é? Aonde que eu devo realmente me situar para eu poder entrar nessa casa, não é? É uma coxa de retalho. Eu costumo comparar a Sagrada Escritura uma coxa de retalho, bem bonita. Próxima vez eu vou trazer uma que eu sempre uso nas minhas formações bíblicas, que foi feito por uma senhora, né, uma santa pessoa que gostava da palavra, e ela disse: eu faço para o senhor, padre. Nas missões em Alagoas, aonde eu fiquei nessa casa paroquial, onde Zumbi dos Palmares morou, quando ele saiu do Quilombo, e ele foi para esta casa, e lá ele foi educado até os 14 ou 15 anos, se não me falha a memória na história, né? E na mesma igreja em que a gente celebrava, lá ele foi batizado. Então essa senhora fez essa coxa de retalho. Então é assim, cada livro, ou se você não compreende os textos que formam a unidade do livro ou do capítulo, você compara, é como se você pegasse, não é? E depois você cria essa unidade. Quando você olha, você vê a beleza dos textos ou do texto, ou daquilo que você vai costurando com a linha da vida, e dá aquela padronagem, você diz: que coxa de retalho bonita, não é? Que hoje se chama de patchwork, né? Uma coisa aí mais sofisticada, né? Mas é mais ou menos assim, é um trabalho mais elaborado, não é? A gente diria assim, é esse trabalho mais elaborado, não é, com a palavra de Deus, com o conhecimento das Sagradas Escrituras. E a Bíblia, todos os textos, eu vou usar uma palavra que está dentro daquilo que como sinodalidade o Papa propõe para nós, é justamente que a Bíblia, ela é democrática. A Bíblia foi escrita pelo povo, é do povo e para o povo, é para nós, né? Não é propriedade privada, não é? Não se manipula. Então é nessa coisa assim, nessa sensação muito, muito democrática, não é? Que a gente vai e mergulha no mistério da manifestação de Deus pela palavra escrita, não é? Ou seja, ela é um patrimônio histórico, ela é um patrimônio cultural e ela é um patrimônio religioso. Por isso que ela é nossa, por isso que ela pertence a nós, não é? Nesse sentido, não é? Então há um fio condutor. A gente diz que existe um fio que liga o Gênesis ao Apocalipse, não é? Que é justamente a vida, é o fio da vida, que se você partir esse fio, não tem mais ligação. Então você não pode dissociar nenhum texto do outro, isolar, não é, de uma leitura fundamentalista nenhum versículo, nenhuma palavra, porque senão você mata, você quebra esse fio, não é? Esse fio condutor, que é a vida, não é? O objetivo da palavra é o quê? Não é dar vida? Ele deu vida porque falou aos ossos ressequidos. Vá, filho do homem. Olha que profundidade do conhecimento da palavra. Isso é, minha gente, isso é de uma espiritualidade, de uma força. Vá, filho do homem. Você que comeu e se alimentou da palavra, profetize sobre esse vale de ossos. Dê carne, dê nervos, dê sangue, dê vida. Assim é a palavra. Porque se você pegar a Bíblia, não é? Se você pegar a Bíblia do jeito que ela está aqui, não é? Ela é um livro, isso aqui é um livro como outro qualquer, ela só se torna palavra de Deus, porque aqui não é a palavra de Deus, se você abrir, como eu falei, se você pegar as chaves da compreensão, que são 7, depois no nosso próximo encontro eu vou passar as chaves para vocês.
Vocês vão fazer as chaves e vão trazer para mim, tá certo? Mas ela só se torna a palavra de Deus quando você abre. E aí você vai até a profecia de Ezequiel e dá vida a esse texto, né? Vale de ossos ressequido, a gente dá vida ao texto. Ou seja, a palavra se torna carne da minha carne, né? A palavra, ela se torna palavra quando eu descubro que ela é uma casa de força, aonde dessa casa de força os fios, né, eles passam pelos condutores e vai até os cômodos da casa, ilumina a casa inteira. Quando você vai e sabe aonde tocar para acender essa luz, isso é palavra de Deus. Se não, como eu disse, é um amuleto que está lá na minha estante, que está na minha bolsa, que eu não sei onde está, que eu vou procurar, porque chegou o mês da Bíblia, né? Quando é que ela é a palavra de Deus? Quando eu dou vida à palavra, quando ela se encarna em mim e ela se torna gestos concretos, né? Isso é palavra de Deus. Como é que eu vou mergulhar no Evangelho de Lucas, se é palavra de vida e de vida eterna, palavra de salvação, se eu não conseguir compreender a palavra, né? Se eu não sei como, eu não tenho essa metodologia, eu não tenho um método, não é? Ninguém me ensinou, ninguém proclamou a palavra para mim, ninguém me mostrou, ninguém me disse, ninguém me evangelizou. Claro, só se evangeliza se foi evangelizado, não é? Se realmente a gente conhece a palavra de Deus, não é? Então é esse mosaico com uma grande quantidade de azulejos. Imagina se uma parede dessa aqui, cheia de azulejos diferentes, os mosaicos que a gente chama, não é? Cada um com sua cor, com o seu traço, com o seu significado, porque foi alguém que fez esse mosaico, mas dá unidade bem bonita a essa parede, não é? Mais ou menos assim, uma pintura feita por várias mãos, mas que você olha e diz, que maravilha, você contempla o sentido daquilo que essas mãos pegaram, 40 pincéis e pintaram uma tela. É assim, essa é a palavra de Deus nesse sentido, né? Então, qual é o critério para que a gente possa identificar na Bíblia que ela é realmente palavra de Deus, inspirada por Deus, né? É justamente a consciência daquilo que pelo conhecimento provoca vida. A palavra leva vida. Na minha missão eu levo vida, eu levo a palavra que é vida, eu partilho a palavra de vida, porque ela me deu vida e eu partilho a minha vida com você, eu dou a minha vida para você. Ele não é a palavra? Palavra que se doa, esse é o sentido, esse é o critério para você sentir que essa palavra que alguém proclamou e está falando sobre ela, é palavra inspirada por Deus. E quem é que dá isso a gente? É o Espírito. Porque muita gente está manipulando a palavra de Deus. E dói o ouvido do coração escutar, não é? O que está se falando e como se está proclamando e vivendo essa palavra de Deus, né? Portanto, ela se torna uma palavra, e aí, lógico, como ela é democrática, ela é do povo, e aqui não se classifica qual é o povo, nem de qual cultura, nação, estado, não, né? Ela se torna universal, porque ela é uma palavra de libertação. Então, se a palavra não me libertar, e se aquilo que eu disser a você, partilhar com você a respeito da palavra, não iniciar em você um processo de libertação, ou você não se libertar, de quê? Da ignorância. Porque o problema, eu vou repetir para vocês, como eu falo nas minhas homilias, o problema não é a luta do bem contra o mal, porque Deus é todo poderoso, Ele vence o mal, basta fé, né? E a gente lutar com Ele para vencer. É a luta da ignorância pela falta de conhecimento. Uma pessoa que conhece é uma pessoa livre. O que é educação, minha gente? Né? Uma pessoa que lê, que tem o conhecimento da palavra, ou qualquer literatura, ou que estuda, ninguém segura, é uma pessoa livre, ninguém prende. Isso, ou a função da palavra de Deus, é justamente nos libertar
da ignorância, ou seja, eu ignoro, ou seja, eu não conheço. Então, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos aprofundar a palavra de Deus. É a proposta dos jovens daqui, não é? A proposta dessa comunidade. Mas essa comunidade não descobriu a roda, né? Não é algo novo que eles estão trazendo. Isso é desde Abraão, né? Como qualquer igreja, qualquer comunidade, né, convida, vamos estudar, vamos debater, vamos procurar alguém que conhece mais, né? Vamos tirar as nossas dúvidas, né? Porque a fé é justamente a realidade de quem duvida. Porque uma pessoa que não duvida não é uma pessoa de fé, né? Porque são as minhas dúvidas que vai me levar à certeza da fé que eu possa professar, porque eu passei a conhecer, né? Graças a Deus que a gente duvida e a gente busca, mas graças a Deus ainda se a gente busca aprofundar, né? Então é justamente entrar nessa casa. E outra coisa, quando você começa quando você entra nessa casa e você começa a passear nos cômodos dessa casa, você se sente em casa, né? É uma sensação muito boa. Então os textos bíblicos, qualquer que seja ele, não se torna difícil. Você não tem medo, porque tem gente que tem medo, né? Diz assim, não, mas isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui, não foi Deus que mandou escrever isso aqui. Eu vou pegar os filhos dos meus inimigos, né? Quando ele fala filhos, são as crianças, e vou estourar na parede. Conhece esse texto? É um texto muito difícil de compreender. Aí uma pessoa ignorante, ou seja, que ignora o que Deus está falando por trás daquele texto, no seu contexto, não vai querer nunca mais abrir a palavra de Deus, né? Ou outras coisas mais. Chegou uma pessoa também essa semana e disse, mas padre, pelo amor de Deus, eu não admito essa história. A história de Sara com aquela escrava, coitadinha, como ela sofreu. Mas era assim, é um contexto, não é? É um contexto, e a escrava sabia, ela vivia naquele contexto, e para ela estava tudo muito bem em ser escrava e ser tratada daquela forma por Sara. Mas Sara não é nossa mãe na fé, Padre Beck. Tratava a mulher daquele jeito, mas é um contexto cultural, não é? Lógico que a gente não vai trazer para a realidade de hoje. E olha que quando eu estudei aquele texto, são 14 versículos, se não me falha a memória, do nascimento do filho de Agar. Nós estudamos em hebraico, nós passamos 1 mês e meio, todos os dias, para aprofundar esse texto, para a gente descobrir, né, nesse contexto histórico, a partir do hebraico, o que é que o texto está querendo dizer para nós. Vocês não têm nem noção. Eu digo assim, não sei se alguém conhece esse texto e já aprofundou em hebraico, da beleza do nascimento daquele menino, que vai dar, né, dele vai nascer o ramo do islamismo depois, né? Mas a beleza do nascimento, né, da Gênesis, né, do gestar desse filho que deveria ser de Sara, mas ela insistia, né, ela ia contra a vontade de Deus. E assim são os outros textos do Antigo Testamento. Então esse olhar para a Bíblia, né? Outra coisa, olhar para o texto, presta atenção no que eu vou dizer, não é o seu olhar. Não olhe para o texto bíblico com o seu olhar. Quem tem que olhar para o texto bíblico é o olhar divino em você, porque senão você nunca vai compreender o que Deus está dizendo. Você não vai conseguir ver no texto, diz Teresa de Ávila, aquilo que Deus está querendo mostrar para você no texto. Primeiro é a escuta, porque a gente se torna aquilo que a gente escuta, a gente não se torna aquilo que a gente vê, não é? A gente se torna o que a gente escuta. Você não presta, esse menino não vale nada, esse menino é burro, isso vai crescer assim, isso vai ser uma prostituta, olha a bicha como é ruim, olha a danada, né? A criança vai crescendo e vai se tornar aquilo que ela ouviu, ela introjetou esses valores, introjetar os valores divinos pela palavra, que diz, você é um filho de Deus. A Bíblia é um espelho, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Qualquer texto é um espelho. Eu tenho que me ver refletido como imagem e semelhança de Deus a partir desse texto. Daí eu me ver com os olhos divinos, daí eu me amar, né? Ame a você como Deus lhe ama, se ame com esse amor divino, olhe para você como ser divino e se ame, para você amar o outro e consequentemente amar a Deus. Então é esse olhar. Qual é o olhar? Não é? Como eu me dirijo a essa Bíblia? Não é? É o olhar, não é,
para aquilo que é verdadeiramente meu. Eu tomo posse daquilo que a palavra diz para mim, porque eu estou vendo que é isso que Deus que está dizendo é para mim, é meu, me pertence. Eu estou vendo, porque eu escutei, e agora eu confirmo, e é meu, eu tomo posse. Não é bonito, gente? Eu, pelo menos, me encanto. Se for, a gente vai falar aqui até amanhã de manhã. Olha a hora, viu, minha gente? Passou da hora, né? Mas vamos só adiantar um pouquinho. Vocês acreditam que eu não saí nem do terceiro parágrafo? Vamos embora, certo? Mas esse olhar, mas como é esse olhar? Um olhar às vezes de perto, eu vou ensinar a vocês isso. A gente olhar um pouquinho de perto o texto, e nesse texto olhar o que Deus está me mostrando. A gente olhar um pouquinho de longe, isso nos ajuda a refletir, não é? Às vezes o problema a gente tem que se distanciar. Eu estou com um problema lá em casa, padre, eu saio um pouquinho, não é? Eu vou viajar, não é? Eu vou me distanciar um pouquinho para eu olhar com outro ângulo de visão. Porque Deus também olha assim. Cuidado, a vista a partir de um ponto e um ponto de vista, não é? Eu preciso olhar para eu enxergar em outra perspectiva, né? A gente não bota um óculos, uma lente, né? Para a gente ver melhor. Então eu olho um pouquinho de perto esse texto, eu me distancio um pouco desse texto, e às vezes eu vou bem pertinho, como se eu tivesse cego. Meu Deus, eu não estou conseguindo, Senhor. Aí você se aproxima bem do texto para olhar, aí você consegue ver que Deus está mostrando para você, não é? E aí a gente vai em Deuteronômio, olha a ligação. Deus vem, não vem de mãos vazias. Mas o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo Deus, não é? Vindo em minha direção. Ele não vem de mãos vazias. O que é que Ele está trazendo para mim? Mas eu não quero isso que Deus está trazendo para mim. Lembra das preces, das orações? A gente pede às vezes, a gente não vai ver. Por isso olhar de perto, de longe às vezes mais de perto. Aí você diz, agora eu estou entendendo o que Deus veio trazer para mim. Por que isso está acontecendo? Não é? É isso, Senhor. E Ele não vem de mãos vazias. Eu não estou falando que Ele vem trazer só coisas que para nós é bom. No nosso ângulo de visão, na nossa perspectiva, porque a gente quer, porque a gente deseja, porque a gente planejou, porque a gente sonha. Não. Presta atenção, olha o que a palavra diz. Deus vem e não vem de mãos vazias. Está dizendo o que Ele está trazendo? Não. Como é que eu leio esse texto? O que é que Deus está dizendo para mim através desse texto? Entende? É a riqueza dessa palavra. Portanto, descobrir a palavra de Deus que está nas paredes da casa, não esqueça, é o nosso objetivo, tá bom? Casa, a força, a energia que vem, passa pelos fios, nos seus condutores, porque o fio não está exposto, não é? Chega nos interruptores, a gente toca e a luz acende. Esse é o objetivo. Casa, não é? A casa é isso aqui para Lucas, é outro detalhe que a gente não pode esquecer. Quando a gente fala em casa, na perspectiva de Lucas, é esse templo aqui, essa casa, essa morada de Deus. É aqui que a gente tem que mergulhar. Não é? A palavra está em mim. A palavra se faz em mim. Eu compreendi. Então eu mergulho, é o mergulho que eu dou em mim, para encontrar Deus em mim. O verbo, a palavra, a manifestação plena na pessoa de Jesus que eu comungo diariamente. E mais, lógico, objetivamente, na Santa Eucaristia, não é? Então, a 1 Coríntios também, 10, 11, não é apropriar-se, familiarizar-se, tornar nossa palavra, nossa vida e nossa história. Eu dizia para os casais, não sei se eu lembro se foram os dois que eu fiz, que depois da última página do livro do Apocalipse, vem uma página em branco, para eles escreverem a vida deles agora, né? Ou seja, eu me aproprio da palavra, porque eu me familiarizei com ela, e agora eu vou escrever a manifestação de Deus,
a revelação de Deus na minha vida. Eu dizia para os casais, agora é a vida de vocês dois, né? Então vocês vão escrever, não é, a sagrada escritura do Deus que se manifesta na vida de vocês, como na nossa vida, não é? Escrever a nossa história, não é? E aí ele vai dizer, tais coisas aconteceram e elas, como exemplo, foram escritas para a nossa instrução, a nós que vivemos no fim dos tempos. Preste atenção nesse texto. Anotem aí, depois eu passo para vocês com mais tranquilidade. 1 Coríntios 10, 11. Fim dos tempos, foi escrita no passado. Tá certo? Para que haja compreensão daquilo que, iluminando o presente, nós possamos pensar no fim dos tempos. Né? Isso aqui não é uma palavra para nos colocar medo, não é? Esse temor, desculpe, o temor, não o medo. Né? O fim dos tempos, porque tudo chega ao fim, não é? A história chega ao fim. Eu falo muito na finitude das coisas, não no fim, porque tudo, o que é tudo? Tudo é a vida. Quando a gente fala tudo, não são as coisas, tudo é a vida, não é? Mas esse tudo, ele não tem fim, ele não se acaba. A gente fala na finitude, não é? Nesse processo de transformação, né, desse tudo em todos, Deus em mim, eu em Deus e a eternidade. Né? Só mais um parágrafo para a gente encerrar. Então, na Bíblia, o que é que tem na Bíblia? Na Bíblia tem desencontros, na Bíblia tem afirmações, na Bíblia tem negações, na Bíblia tem conflitos, na Bíblia tem incoerências, na Bíblia tem contradição. Não é? Por quê? Porque a palavra de Deus encarnou na natureza humana. E quem é o ser humano? É um ser em eterna contradição, em conflitos, em incoerências. A palavra que vai se manifestar pelo Espírito, ela não contém aquilo que a natureza humana tem. Presta atenção, na sua essência, ela é a palavra de Deus. Mas quem escreveu? Por isso que a gente olha, a gente diz, não, mas esse texto aqui não está contraditório? Tá, a partir do texto escrito, da literatura em si, ela está. Mas o que é que Deus está querendo dizer através dessa contradição? Na Bíblia a gente tem novelas. Procure depois o significado da palavra novela, tá? Não é novela da Rede Globo, não. O que significa novela? A Bíblia tem novela, a Bíblia tem contos, a Bíblia tem mitos. Padre, não é palavra de Deus, você está falando em mito? O mito é das religiões, não é? Dos gregos, dos romanos, dos iorubais, né? Do candomblé, os mitos africanos. Não, os mitos do Saci Pererê, né? Da mula sem cabeça. Então, tem mitos, procure. O que significa a palavra mito? Tá certo? Não é? Tem novela, tem mitos, tem contos. O que significa conto? O que é um conto? Tá certo? Procurem também o significado da palavra, a etimologia. Tá certo? Então, para que a gente possa compreender as verdades que são transmitidas através dessas contradições meramente humanas, porque foi escrito por seres humanos. Né? Por exemplo, se André for escrever um texto com inspiração divina, né, ele vai escrever a partir do ponto de vista dele, puramente humano. Né? Isso. Né? E aí depois a gente vai ver justamente a partir... Diga, mana. Fique em pé e tira a máscara. Porque ela é palavra de vida. Isso, justamente, ela é essa palavra atual, porque eu não disse a vocês que Deus fala no hoje. Então a palavra ela não é vida, não é? Então ela serve, ela é justamente aquilo que nesse processo de sendo escrita no passado, ela é a palavra do hoje e ela será a palavra do amanhã. Porque só tu tens palavras eternas. E a gente quer ouvir, ou a gente não quer, né? A gente canta esse canto e muitas vezes a gente não quer ouvir. Né? Ela é a palavra de vida, ela é luz para o nosso caminho, para o nosso caminhar. Né? Então que cada vez, é como eu digo a vocês, cada vez que, quando a gente se familiariza com o texto, quando a gente tem esse gosto pela palavra, de estudar a palavra, a gente vê o quanto ela é atual.
o quanto é palavra, não é? Que está dentro dessa realidade, sendo escrita a partir dessa realidade humana, nessas contradições, negações, oposições, conflitos, incoerências, se ela for escrita a partir dessa realidade, ela ilumina a realidade das nossas incoerências hoje, das nossas contradições hoje, das nossas negações hoje. Esse é o sentido de trazer ela para a nossa realidade. E a gente vê onde é que a gente está errando na compreensão, porque não escutamos ainda direito. Por isso que a gente não consegue seguir, não é? Diante desse ensinamento, não é? Mas apesar disso, ela não destrói a unidade. Aquilo que eu falei para vocês, existe um fio condutor, não é? Foram seres humanos que escreveram com toda uma problemática humana, mas ela não perde, ela não perde a unidade, porque o projeto é de Deus. Não nega a inspiração que é divina. Por mais que você encontre um texto e diz, mas esse texto é contraditório, mas a inspiração é divina. Esse texto, ele não nega que foi Deus que inspirou. Por isso o respeito por ela, o cuidado com a palavra, não é? Em vasos de barro. Esse é o tesouro, não é? Que está nesses vasos de barro. Mas quando esse vaso se quebra, a unidade, o projeto, ele não se quebra. O projeto se mantém, a unidade se mantém, a essência, ela se mantém, ela não se esvai quando o vaso quebra, na incoerência, na negação, na dúvida, na falta da fé, que é aí onde o vaso quebra, na dúvida, não é? Mas a essência permanece, porque Deus permanece, o projeto é dele, é divino, não é? Então ela torna-se igual à nossa palavra. Padre Berg, na nossa palavra humana é menos no erro. Só isso. Ela é igual à minha palavra e à sua, quando ela se torna minha. Menos no erro, naquilo que eu dizendo, pela proclamação, pela interpretação desse texto, por aquilo que eu falo a partir do texto, não é algo, né, que eu possa classificar como um erro. Você está dizendo errado. Não é o Cristo do Evangelho, entendeu? Não é a Maria Madalena que eu conheço do Evangelho. Não é a samaritana do Evangelho. Está entendendo? Aí você confronta. Ou então você se cala e se retira. E bate a poeira do pé e vai embora. E vai evangelizar no outro canto. Aqui que está. A palavra é minha. Mas você, Lina, você vai chegar e dizer para mim, não é a verdade. A palavra é humana, mas não tem erro. A palavra de Deus no texto, ela é humana, mas ela não tem erro. Tem contradição? Tem. Tem negação? Tem. Mas ela não tem erro na palavra. A palavra de Deus, ela não erra jamais. Ela é certeira. Ela é uma flecha afiada. Ela vai aonde ele atira. E ela atinge. E ela fere. O coração de Maria foi aberto. O seu ser, a sua essência, a sua vida, a sua história foi ferida pela palavra. Uma espada. Que espada é essa, minha gente? É a palavra. Que vai se concretizar na cruz. Entendeu? Foi a palavra. Se a palavra não entrar e não ferir você, é aquilo que eu digo, é a água, que eu dizia nas minhas homilias, desse pote de pedra imóvel, que tem pouco, e ainda cheia de açúcar, que ofende aos diabéticos. Ah, tão doce a palavra, foi que a palavra disse? Eu nem sei. Estou chorando aqui, padre, de emoção. Olha, estou toda arrepiada. A missa, a palavra, foi que a palavra lhe disse. Aí fica assim, ó. Ah, padre, mas você faz assim, né? Você suspira, né? Ah, coitado, coitada. Se a palavra não ferir, não é para satisfazer o ego de ninguém, não, minha gente. É para mexer, sabe? Para botar de cabeça para baixo, né? Para tirar assim aquilo de ruim, mexer, jogar assim no fundo do poço, certo? Aí você vem, estira a mão e tira. Você, Deus agindo através de você, pelo conhecimento da palavra que você tem. É como um psicólogo. Um bom psicólogo, sabe o que é que faz com você? Desestrutura mais você. Vou mais não, aquele psicólogo não presta não. Ele arrasou comigo. Esse é que é o bom. Entende? Não estou falando da psicanálise, não, né? Mas ele será melhor
se Ele estirar a mão e tirar você de onde Ele colocou você, mais fundo ainda onde você estava. Porque a ferida tem que ser tocada. O pecado em nós tem que ser tocado, entendeu? Ferida tem que ser aberta, não adianta passar mertiolate. Tem mertiolate ainda? Existe, né? É. Assim em cima daquela casca, tem que tirar, tem que fazer asepsia, né? Por isso que a palavra dói, né? A palavra dói. Ou ela fere, ou você diz aquilo ali, vai-se embora, não quer ouvir não, então pronto, morra no seu pecado. A gente tira do sol, tira da sombra e bota para morrer no sol, deixa morrer. É assim, a palavra de Deus é assim, a gente está morrendo na sombra, tira e bota no sol para acabar de morrer. Por quê? Para ressuscitar o novo homem, a nova mulher, né? A novidade. Lembra de Jonas? Não, nada infeliz, está pensando que é o que tu queres, é? É o que eu quero, e você vai escutar a palavra, porque a verdade liberta, não é? Se você quiser verdadeiramente provar uma pessoa que, meu amigo, minha amiga, diga a verdade a ela, você vai ter um inimigo no outro dia, ou então vai ficar com você até a hora da morte. Como ficou só 3 no pé da cruz, né? Porque não compreenderam o que é a verdade. A palavra dói. Está tudo bem não, se tiver muito bem tem alguma coisa errada. Veja a vida dos santos, que história de mar de rosa. Veja Santa Rita, minha companheira, 10 anos lá, que história é essa? São João da Cruz, coitado, São Francisco de Assis, né? Foi não, Santa Teresinha, todos os santos, todos, não tem um, sem exceção, que passou pela cruz, pelo Calvário, pela dor da palavra, mas a gente não quer sofrer por Deus, por amor a Deus, por amar a Deus, porque o nosso objetivo é Deus. Se não for Deus, eu não sei o que é, não. Eu estou aqui, me desculpe, como diz a palavra, jogando pérola, né? No lixo. É verdade, minha gente. Então que a gente possa, não é? Realmente, eu peço assim, eu sei que é difícil, é noite, trabalha. À medida que a gente for nos encontrando, a gente vai viver na sinodalidade. O que é a sinodalidade? É a coparticipação de vocês. Isso é sínodo, é caminhar juntos. Não existe hierarquia, não existe o padre. Existe aqui o povo de Deus. Nós vamos trocar experiências. Nós vamos ouvir vocês. Padre, meia hora está bom, 40 minutos está bom. Não, a gente quer 2 horas. Não, meia-noite, quando tocar o sino, que a Cinderela correr, a gente vai junto com ela. Não, tá bom? Então, no decorrer dos encontros, com muita alegria, né? A gente pode trazer coisas para partilhar, né? Um lanchinho, o padre gosta do lanchinho, né? A gente faz uma confraternizaçãozinha toda terça-feira, né? Não, brincadeiras, mas a gente vai conversando, tá bom? Eu quero que você fique à vontade. Padre, a gente quer sentar no chão, a gente quer trazer uma almofada, a gente quer fazer um círculo, a gente quer trazer água, um chazinho. A gente vai conversando. Padre, vamos fazer assim? O senhor fala meia hora, dá um intervalo, a gente fala meia hora, termina. Tá bom? Não é bom a gente combinar assim? Essa sinodalidade. Vamos começar a viver a sinodalidade, não é? Na nossa formação bíblica. Assim, eu garanto a vocês, eu tenho muita coisa para partilhar. Muita coisa. Porque eu recebi isso. Isso é formação minha de muitos anos. Não é? E para mim uma satisfação muito grande. Lógico que para mim celebrar a missa é a melhor coisa. É assim, se eu pudesse, terminava em nome do Pai, eu já começava outra. Mas as formações, acredito que há uma diferença muito grande, é óbvio, né? Numa missa e num processo formativo. E como a gente precisa de formação bíblica, doutrinal, não é? Espiritualidade, a gente precisa. Então eu estou aqui, eu vim para isso, é a minha missão, eu abracei essa missão, é essa a minha paróquia, vocês são minha família, meus irmãos, minhas irmãs, então vamos partilhar juntos e viver aquilo que nem se ficar 1 ou 2 a gente vai continuar. Mas eu peço a vocês que vocês lembrem dessas 2 coisas, perseverança e consolação na Sagrada Escritura. Amém?